Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar o tênis do boneco Pedro Henrique, que é o irmão da Maria Beatriz. O corpinho dele é o mesmo corpinho, exatamente as mesmas medidas do corpinho da boneca Maria Beatriz, que eu tenho aqui no canal, a receita, mas como eu tô tendo bastante encomenda do bonequinho Pedro Henrique, da bonequinha Maria Beatriz, eu vou estar trazendo também o passo a passo desse corpinho. Aqui, a única diferença dele para ela é a manguinha da blusinha, que a dela é fofinha, o dele não. A gente segue fazendo a mesma quantidade de pontos. E a meia, que eu fiz um pouquinho maior por conta do tênis. E esse tênis a gente vai estar fazendo o passo a passo dele hoje. Então, eu vou estar trazendo, como eu já tenho essa receitinha desse corpinho aqui para o canal, eu vou estar trazendo os detalhes dele aqui no canal. Então, hoje a gente vai fazer o tênis, depois a gente vai fazer a bermudinha dele e depois o cabelo. E esse corpinho aqui, que é o mesmo corpinho da boneca Maria Beatriz, a receita já tá aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas depois eu vou estar trazendo também o passo a passo, como eu tô tendo bastante encomenda do boneco Pedro Henrique e da boneca Maria Beatriz, eu vou estar trazendo o passo a passo mesmo aqui pro canal. Hoje a gente vai fazer o tênis, olha que gracinha esse tênis, que o Pedro Henrique está usando. Para confeccionar o tênis, eu usei as mesmas cores que eu tô usando para confeccionar o bonequinho. O azul, o amarelo, o branco e o preto, que foram as cores escolhidas pelo cliente. Então, aí eu já vou fazer o tênis e a bermudinha nas mesmas cores, tá? Ele é uma encomenda, então eu vou fazendo junto com vocês, porque eu preciso entregar ele, tá? Ele é uma encomenda, então não vou poder ficar fazendo devagarzinho. Eu fiz o tênis, tô fazendo o tênis com vocês, depois a gente vai fazer também a bermudinha juntos e depois a gente vai fazer o cabelo dele juntos, porque ele é uma encomenda e precisa ir para casa, tem uma criança esperando por ele. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo, eu tenho bastante novidade para trazer aqui para o canal e para você não perder nenhuma dessas novidades, acione o sininho de notificação e deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar o passo a passo. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico e dentro do anel mágico nós vamos fazer um total de 12 pontos baixos. Um, dois, três. Eu fiz os 12 pontos baixos, vou fechar bem o anel mágico. E agora, nós vamos fazer essa volta com um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou vir no meu primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo e já vou marcar esse meu primeiro ponto. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo e um aumento. Então, no próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos. E nessa volta, eu fico com 18 pontos baixos. Fiz então 18 pontos baixos, eu vou tirar o marcador. Vou fazer aqui um ponto baixo.
Já vou voltar o marcador. E essa volta agora são 2 pontos baixos e eu aumento. Então, eu já fiz 1, 2, e agora no próximo ponto, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E nessa volta, eu fico com 24 pontos baixos. Feito aqui os 24 pontos baixos, eu vou tirar o marcador. E essa volta agora são 3 pontos baixos e o aumento. Então, vou voltar o marcador aqui no meu primeiro ponto. E eu vou fazer 3 pontos baixos, eu já fiz 1, 2, 3 e o aumento. 1 e 2. E nessa volta agora, eu vou ficar com um total de 30 pontos baixos. Fiz aqui, então, a quarta volta da sola, e aqui eu fiquei com 30 pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador, vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo da quinta volta, vou voltar aqui o marcador, e nessa volta são 4 pontos baixos e o aumento, então, eu já tenho 1, 2, 3, 4 e o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, e nessa volta eu vou ficar com 36 pontos baixos. Então, aqui eu fiz a quinta volta da sola, fiquei com 36 pontos baixos, e aqui eu já vou tirar o marcador, e eu já vou cortar o meu fio. Eu vou fazer o acabamento dessa peça no preto, acho que vai ficar difícil de eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar depois na próxima volta, quando eu for trocar novamente, eu vou mostrar de novo. Mas, a gente vai trazer esse fio aqui que a gente cortou pra frente e vai passar por baixo do ponto baixo, olha, da frente, não do próximo aqui, do da frente. Mas se você não conseguir visualizar agora, você adianta um pouquinho o vídeo, vê como a gente vai fazer os próximos acabamentos, e é só você fazer igual aqui com o preto. Com o preto é mais difícil visualizar os pontos, então, eu não vou conseguir mostrar direitinho pra vocês aqui o acabamento, mas adianta um pouquinho o vídeo, vê como a gente fez o acabamento com a cor branco, e é só fazer igual. Olha, eu iluminei um pouco mais aqui, mas ainda assim não dá pra ver esse arremate, tá, gente? Olha, com o fio preto fica mais auditivo do que visual o passo a passo, mas é só essa parte aqui, então é o mesmo início do pezinho da boneca Maria Beatriz e do boneco do Pedro Henrique. Esse início aqui é o mesmo início do pezinho dele, então é a mesma coisa, tá? Então por isso que eu fiz no preto mesmo, porque pra gente tá fazendo tênis, então a gente já fez o boneco e é o mesmo início. Agora, vou vir aqui, olha, vou ver onde eu acho melhor iniciar,
E eu vou trabalhar na alcinha de trás do ponto. Eu vou pegar aqui, olha, a alcinha de trás e eu vou começar essa volta com o branco. Faço aqui uma correntinha, a gente vai fazer, olha, essa partezinha aqui da solinha. Então, a gente fez a solinha aqui embaixo e a gente vai subir o tênisinho no branco. Então, aqui eu tenho 36 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um pontinho baixo, só na alcinha de trás. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada alcinha aqui do ponto, só na alcinha de trás, e eu vou ficar com 36 pontos baixos nessa volta. Eu fiz aqui, então, os 36 pontos baixos na alcinha de trás, e a solinha, gente, eu fiz no preto mesmo, porque é o mesmo início da perninha aqui, tanto do Pedro Henrique, quanto da Maria Beatriz. É o mesmo início do pezinho, tá? É o mesmo início do tênis. Então, eu fiz no preto porque a gente já fez a perninha do bonequinho, tá? Esse daqui, ó, é o que a gente tá fazendo agora, que é o Pedro. Então, a gente vai fazer o tênis, os shorts e o cabelinho dele, que a gente vai precisar fazer, que é diferente. A manguinha da blusa, deixa eu até mostrar pra vocês. A manguinha aqui, na receitinha da Maria Beatriz, a manguinha é fofa. Aqui pra ele, não vai ter manguinha fofa. Então, a gente só vai trocar a cor do fio. Aqui, olha, as alças livres pra gente fazer o acabamento, tá aqui. Eu ainda não fiz, vou fazer com vocês. E seguir fazendo a mesma quantidade de voltas, só que sem nenhum aumento. A gente vai seguir fazendo com os mesmos 16 pontos baixos. E a meia também. Aqui, então, eu coloquei mais voltas na meia, diminuí um pouquinho as voltas da perna por conta do tênis, que vai pegar uma boa parte da meia, né? O tênis vai pegar até aqui em cima. Então, aí, para ele, eu também não fiz aquele acabamento de ponto baixo correntinha, só ponto baixo na meia dele. Então, agora, aqui no tênis, eu vou vir aqui, olha, no meu próximo ponto baixo, e agora eu vou fazer uma volta só de ponto baixo, pegando agora normalmente as duas alcinhas. Então, aqui eu já marco como sendo meu primeiro ponto. A de baixo a gente não precisa marcar, porque tava fazendo na alcinha de trás, não tinha como se perder. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho aqui do tênis, na cor branco, e eu vou ficar com os mesmos 36 pontos baixos. Eu fiz aqui, então, os 36 pontos baixos. Aqui eu vou cortar o meu fio e eu vou voltar a trabalhar com o preto. Então, todas as vezes quando eu troco o fio e vou mudar de cor, eu alongo. Então, eu trago a laçada aqui pra frente. E aqui, olha, eu tenho o pontinho da frente, aonde estava o marcador. Eu vou vir pro próximo ponto. Aqui é onde estava o marcador, eu venho para esse ponto aqui. Passo a agulha aqui, olha, de trás para frente, por baixo desse pontinho. Pego essa laçada, passo ela aqui para trás. De preferência sem desfiar o fio.
E agora, eu volto ela nesse ponto aqui, olha, de onde ela tá saindo. Então, eu venho aqui, coloco a minha agulha, puxo essa laçadinha aqui para esse ponto. E eu faço aqui um pontinho postiço. Aqui embaixo, forma uma alcinha. Eu vou pôr a agulha aqui, ó, embaixo dessa alcinha, pego essa sobrinha de fio, passo aqui pra frente. E agora, eu venho bem no pontinho postiço que eu fiz, pego esse fiozinho e volto ele aqui para trás. E assim, fica um acabamento bem bonito para eu trocar o fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o meu fio na cor preto. Como o preto não dá pra gente visualizar muito, eu só vou fazer uma volta de ponto baixo com o preto. E eu vou ficar com os mesmos 36 pontos baixos na cor preto. Então, eu vou iniciar essa volta. Então, agora eu vou trabalhar com o meu fio preto e eu vou fazer só uma volta de ponto baixo, ficando com os mesmos 36 pontos baixos na cor preto. Então, aqui, eu vou vir bem no pontinho que eu terminei, que assim eu já dou um nozinho nessas duas sobrinhas. Vou pôr só na alcinha de trás, faço uma correntinha. Eu não conto esse aqui como meu primeiro ponto. Eu vou contar esse aqui, olha. Contar a partir daqui. Quando eu terminar essa volta, eu faço meu 36º ponto, bem aqui onde eu iniciei na alcinha de trás. Ali na boneca Maria Beatriz, no passo a passo, eu já mostrei como a gente troca o fio para não ficar marca, né, de troca de fio. E já tem aqui no canal, tá? Mas aqui, olha, é só a gente dar um nozinho aqui, eu não sigo levando essa sobra de fio aqui, eu já deixo ele aqui mesmo, para não criar volume na peça. E agora, aqui, olha, é só seguir fazendo. 1, 2, 3, 4. E é só fazer agora um ponto baixo para cada ponto de base. E a gente vai ficar nessa volta aqui com 36 pontos baixos. E eu cheguei aqui, olha, bem aonde eu iniciei, aonde eu posicionei o meu fio na alcinha de trás. Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer o meu 36º ponto baixo. E eu fiquei com 36 pontos baixos. Essa sobrinha de fio eu já cortei, e aqui é só essa volta que eu vou fazer com o preto para fazer esse detalhezinho aqui do tênis. Então, aqui, gente, eu já vou cortar e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz com o branco. Só que aí, aqui com o preto, a parte visual é um pouco mais difícil. Então, eu vou fazer o mesmo acabamento e volto, então, pra gente continuar fazendo aqui a parte da solinha do tênis. Eu concluí aqui, então, o acabamento com o fio preto. E eu vou voltar a trabalhar com o branco. A gente vai fazer da mesma forma, alcinha de trás. Coloco aqui o meu fio branco. Faço uma correntinha e dou um nozinho com as duas sobrinhas para poder cortar essa sobrinha. E depois é só cortar a sobrinha. E agora com o branco eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou dar a volta toda e vou ficar com os mesmos 36 pontos baixos. Agora com o fio branco. Eu fiz aqui então os 36 pontos baixos, eu vou tirar o marcador.
E eu vou fazer agora mais uma volta só de pontos baixos. E eu vou ficar nessa volta com mais 36 pontos baixos. Deixa eu só voltar o marcador aqui. Eu fiz 1, 2 pontos. Então, eu volto no pontinho de trás. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E nessa volta eu vou continuar com 36 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador. E eu vou fazer aqui 15 pontos baixos. 1, 2, volto o marcador. E agora aqui, olha, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 voltas na sola. Virei o meu trabalho. A sexta volta a gente fez na alcinha de trás. A sétima volta a gente fez com o branco, trocou pelo preto, fez a oitava volta, a nona e a 10ª no branco. Agora a gente tá fazendo a volta de número 11, a 11ª volta. A gente vai fazer a volta de número 11 e a 12 igual, é repetição. Então, a 11ª e a 12ª a gente vai fazer assim. Eu tenho 1, 2, eu vou fazer 15 pontos baixos. 13, 14 e 15. Então, a gente fez aqui 15 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 6 meio ponto alto. Então, eu vou laçar aqui o meu fio, venho no meu próximo ponto, fico com as 3 laçadas e tiro as 3 laçadas de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meio ponto alto. Agora, eu vou voltar a fazer os 15 pontos baixos e eu vou ficar nessa volta com 36 pontos no total. Então, essa é a 11ª volta e a próxima volta é uma repetição dessa. A gente vai fazer exatamente essa mesma sequência de pontos. Então, eu vou fazer essa volta, finalizo, inicio a próxima e quando eu for iniciar, então, a volta de número 13, a 13ª volta, eu volto com vocês. Eu fiz aqui, então, as 2 voltas de pontos baixos com os 6 meio pontos altos. E eu cortei o meu fio e eu vou fechar mais uma vez aqui com vocês. Vou fazer o acabamento dessa volta aqui com vocês. Então, eu vou puxar, olha, toda a laçada aqui pra frente. E aí, eu tenho esse pontinho aqui onde tava o marcador, eu venho no pontinho da frente, passo a agulha de trás para frente e eu trago essa alcinha aqui para trás, ó. Dou uma ajustadinha nela para ela ficar do tamanho do outro ponto e eu vou voltar com ela nesse ponto aonde tá saindo a alcinha. Trago ela aqui, assim. Aqui embaixo fez uma alcinha. Eu vou colocar a agulha bem embaixo dessa alcinha e vou puxar essa sobrinha aqui pra fora. Pra cobrir essa alcinha que ficou aqui. E agora eu venho no pontinho falso que eu fiz aqui, coloco a agulha também de trás para frente, pego essa alcinha e volto com ela aqui para trás. E fica assim, olha, com o meu fio azul.
Aqui a gente tem 6 meio ponto alto. A gente vê aqui, olha, pela alcinha que faz aqui na frente do ponto. Então, são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou iniciar bem aqui, olha, na direção do primeiro ponto baixo, depois dessa sequência de 6 meio ponto alto. Só que eu vou pegar só a alcinha daqui da frente. Assim. E aqui eu vou fazer uma correntinha, porque esse ponto eu vou contar como o meu primeiro ponto. Eu vou vir no próximo ponto baixo e eu vou pegar só a alcinha da frente. E faço um ponto baixo. Então, são 2. E nessa volta aqui, essa sobra de fio eu vou arrematar. Então, agora aqui, eu vou fazer um ponto baixo, pegando agora todo o ponto. Então, só os 2 primeiros eu trabalho só na alcinha da frente. Agora, eu pego todo o ponto e faço um ponto baixo em cada pontinho de base, até eu chegar ali do outro ladinho, faltando 2 pontos baixos para a sequência de meio pontos altos. Ao todo, eu vou fazer 28 pontos baixos, contando esse como sendo o meu primeiro ponto baixo. Eu fiz aqui, então, 28 pontos baixos. E esses 2 últimos pontos baixos, antes da gente chegar aqui, olha, nesses 6 meio pontos altos, eu vou trabalhar só na alcinha da frente. Então, eu vou ficar com 30 pontos baixos, mas os 2 primeiros e os 2 últimos eu trabalho só na alcinha da frente. Então, eu vou vir aqui nessa alcinha da frente e faço um ponto baixo. No próximo ponto, só na alcinha da frente e faço um ponto baixo. Eu vou virar o meu trabalho e agora eu vou fazer 30 pontos baixos, um para cada ponto de base, e o meu primeiro é nesse primeiro ponto aqui. Trago a laçada e faço ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar do outro ladinho, no meu primeiro ponto, no pontinho que eu fiz para iniciar, que foi o ponto da correntinha. Eu fiz aqui os 30 pontos baixos e o último ponto baixo dessa volta eu faço bem na correntinha que eu fiz para iniciar. Agora eu vou virar o meu trabalho e eu vou iniciar fazendo nesse primeiro ponto o meu primeiro ponto baixo. Nessa volta eu vou ficar novamente com 30 pontos baixos. Então aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar no último ponto, ali do outro ladinho. Quando eu chegar ali, eu volto com vocês. Quando eu chegar aqui, nesse último pontinho, eu volto com vocês. Eu fiz aqui, então, mais 30 pontos baixos. Aqui, com a cor azul, eu fiz 1, 2, essa é a minha terceira volta. Nós vamos fazer um total de 7 voltas de vai e vem. Só que agora, nós vamos começar a fazer diminuições. A gente vai fazer diminuição só no primeiro ponto e no último ponto de cada volta. Então, aqui eu vou virar o meu trabalho e eu não vou começar a partir desse primeiro ponto. Eu vou vir direto para o próximo ponto e faço aqui um ponto baixo. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar ali no outro ladinho. Quando eu chegar ali, então, eu volto com vocês para a gente fazer a diminuição dessa volta aqui. E agora aqui desse ladinho, eu também vou fazer diminuição. Então, aqui eu não trabalhei um ponto e aqui eu também vou diminuir um ponto. Então, eu vou vir aqui, olha, falta dois pontos para eu terminar essa volta. Eu tenho aqui 27 pontos baixos, eu vou fazer
Vou pegar uma alcinha aqui, vou pegar a última alcinha desse lado aqui, assim, e vou fazer uma diminuição desse ladinho aqui também. Vou virar o meu trabalho e vou continuar fazendo diminuição. Então, eu não trabalho esse primeiro ponto, eu venho para o próximo. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar do outro lado, e ali eu também vou fazer diminuição. Então, nessa volta, a gente vai continuar fazendo voltas de vai e vem de ponto baixo, só que a gente faz uma diminuição no primeiro ponto e uma diminuição no último ponto em todas as voltas. E eu cheguei aqui no outro ladinho. Aqui eu também faço uma diminuição. Então, eu pego essa alcinha e a alcinha do primeiro ponto e faço uma diminuição. Viro meu trabalho. Eu não trabalho esse primeiro ponto. Esse ponto aqui, eu vou vir para o próximo. E agora eu sigo fazendo. Agora aqui a gente vai seguir fazendo voltas de pontos baixos, fazendo um ponto baixo em cada pontinho que a gente tem aqui, sempre fazendo uma diminuição no primeiro e no último ponto de cada volta. Então, aqui a gente vai ficar com um total de 7 voltas de pontos baixos. E aqui eu já vou cortar o fio. Aqui, nessa parte aqui, eu vou dar nozinho. E vou esconder essa sobrinha de fio. Arrematando ela aqui para dentro. Então, essa parte ficou assim. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui nesses pontos, nessa volta aqui de 6 meio ponto alto. Só que a gente vai iniciar essa volta nessas alcinhas livres que ficou aqui, olha, dos 2 primeiros pontos baixos e dos 2 últimos pontos baixos que a gente fez. Então, a gente vai fazer um total de 10 pontos baixos nessa parte aqui. Eu vou iniciar essa parte fazendo o nozinho inicial, para ficar mais seguro aqui do lado de dentro. Eu vou colocar bem aqui, olha, eu tenho 2 alcinhas livres. Eu vou colocar na segunda alcinha livre, eu tenho essa e essa. Eu vou começar aqui e eu vou começar com ponto baixo. Vou fazer aqui o ponto baixo. Depois essa sobrinha aqui, ó, é só dar nozinho junto com essa e arrematar. Vou vir na próxima alcinha livre que eu tenho aqui e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas dos 6 meio ponto alto que eu tenho nessa parte aqui da frente. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com os 2 que eu fiz aqui para iniciar, então eu já tenho 8. E agora, vou fazer os outros 2 nessas alcinhas livres do lado de dentro, desse lado aqui. A gente começou essa parte fazendo na alcinha de fora. Agora, a gente faz na alcinha de dentro, a gente vai trabalhar na alcinha livre aqui por dentro. Então, eu vou fazer aqui 9 e 10 pontos baixos. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou virar o meu trabalho e eu vou iniciar bem aqui, nesse ponto. E eu vou fazer 7 voltas de pontos baixos, de vai e vem. Em todas as voltas, eu fico com 10 pontos baixos. Então, eu vou adiantar o meu aqui, eu vou fazer as 7 voltas de pontos baixos
Em todas as voltas, eu fico com 10 pontos baixos. Então, nessa primeira volta aqui, olha, que eu iniciei fazendo ponto baixo, eu tenho que fazer o pontinho aqui também. Eu tenho que ficar com 10 pontos baixos. Eu vou fazer os 10 pontos baixos, as 7 voltas de 10 pontos baixos e volto com vocês. Eu fiz aqui as 7 voltas de 10 pontos baixos e agora nós vamos fazer aqui nessa parte de dentro do tênis, ó, porque a hora que a gente fechar aqui, ele vai diminuir. Então, essa parte precisa ficar um pouquinho maior e eu vou fazer a 8ª volta com diminuição. Eu não trabalho o primeiro e não trabalho o último ponto. Faço uma diminuição no último ponto. Então, eu vou virar o meu trabalho e eu não vou trabalhar nesse ponto. Vou vir no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu faço o 8º ponto, pegando a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente desse ponto e fazendo aqui a diminuição. 8. Para terminar do lado certo, eu vou virar o meu trabalho e eu não vou trabalhar novamente esse ponto. Vou vir no próximo. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo até o meu último ponto. E eu cheguei aqui no último ponto. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio. Vou trazer toda essa laçada aqui pra frente. Vou passar ela aqui para trás. E vou fazer o arremate dessa laçada aqui para trás. E o tênis aqui, então, ficou pronto. Agora, a gente só precisa fazer todos esses arremates. Aqui, olha, ele fica assim. Essa parte aqui, a gente deixa aqui por cima, onde a gente fez as diminuições. Vai ficar assim por cima. Eu vou fazer todos esses arremates aqui. Então, essas sobras de fio aqui, essa aqui do início e essa aqui do início do branco, eu vou dar um nozinho. Não puxa muito para não repuxar, tá, gente? Só dá um nozinho. Vou pegar uma agulha. Eu vou pegar uma agulha mais fina, mas pode ser com agulha para tapeçaria ou com agulha mais fina. Eu gosto de fazer com agulha mais fina. E eu vou passar só em alguns pontinhos aqui. Se você não for fazer o arremate com agulha para tapeçaria, tem que ser uma agulha bem fina. Essa daqui é a 1,25. Ponto, já tá dado o nozinho, corta a sobrinha. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou passar aqui branco com branco. Então, aqui eu passo nas sobrinhas, aqui, olha, nos pontinhos do branco. Tomando cuidado para não estragar os pontos. Então, essa é a agulha 1,25, porque ela é bem fininha. E aqui eu já corto essa sobrinha. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu dei nozinho, porque eu não tinha como fazer acabamento. Então, eu vou passar a sobrinha. Pronto. E aqui, então, o tênis ficou pronto. Agora, a gente vai fazer... Ele fica assim. Agora, se você quiser pôr ilhós, eu não tenho o alicate de ilhós. Você vai vir aqui, olha, em cada volta de ida e volta, fica um buraquinho, ó, pra gente colocar o ilhós. Eu não tenho o alicate de ilhós, então eu vou fazer o cadarcinho
e já colocar aqui direto na peça. E agora aqui é só fazer o cadarço aqui do tênis, olha. E esse cadarço aqui do tênis eu fiz com a linha Anne, eu fiz 70 correntinhas. Se você tiver o alicatinho para ilhós, fica bem mais bonitinho. Mas eu não tenho, então eu fiz só passando ele em cada volta, de ida e volta de ponto baixo, que forma esse buraquinho, e eu passei assim pelo buraquinho. Então, agora aqui é só fazer 70 correntinhas, eu fiz com a linha Anne, porque com a linha amigurumi vai ficar muito grosso pra gente passar por aqui. E agora aqui eu fiz 70 correntinhas com a linha Anne, e agora eu vou passar nesses buraquinhos aqui, olha, como eu não vou pôr o ilhós, então eu vou passar pelo buraquinho. E vou passando aqui, eu vou passar só em 3 buraquinhos, tá? 1, 2, 3. Se você tiver o alicate de ilhós, nesse buraquinho aqui que a gente tá passando, é só você ir colocar o ilhós nele, fica lindo. E ficou pronto o tênisinho dele. E agora a gente vai pôr aqui no pezinho dele. Depois, o próximo vídeo, a gente já faz a bermudinha e o cabelo. Se você quiser já ir adiantando, eu vou trazer o passo a passo, como eu tenho bastante encomenda da boneca Maria Beatriz e mais encomenda dele, então o que eu vou fazer para vocês? Eu já tenho a receitinha da boneca Maria Beatriz aqui no canal, mas eu vou trazer o passo a passo, como eu tenho bastante encomenda dela, eu vou estar trazendo, deixa eu ver se tá certinho. Eu vou estar trazendo o passo a passo mesmo. Olha que bonitinho. E aí, a gente já vai terminando os detalhes dele juntos. Aqui eu vou dar um lacinho. A gente já vai terminando os detalhes dele e fazendo o passo a passo dela. Já tem, como eles são irmãos, então eu já tenho todo esse corpinho aqui em receita. A receitinha dele já tá toda aqui no canal, dele e dela, com as diferenças, claro, da meia, que aí então eu subi a quantidade de pontos da meia, mas diminuir a quantidade de pontos da perninha. Eles têm a mesma quantidade de pontos, só que eu fiz mais voltas com o branco para fazer a meia e menos volta com a cor de pele dele, mas ficou com a mesma quantidade de pontos na perna. Ele e ela têm exatamente a mesma quantidade de pontos no corpinho. Olha, o tênis fica assim. Uma gracinha, né? Então, agora fica faltando a bermuda, que aí eu vou estar trazendo passo a passo da bermuda e do cabelinho dele. E da boneca Maria Beatriz, eu vou fazer o passo a passo completo. Como eu tenho bastante encomenda dela, eu já vou aproveitar e fazer o passo a passo da boneca Maria Beatriz completo e trazer aqui para o canal. E ficou concluído o tênis. Então, eu vou deixar a receitinha desse corpinho aqui na descrição do vídeo. Esse corpinho é o mesmo da Maria Beatriz,
com a diferença do bracinho, que o dela é bracinho fofinho e o dele eu não fiz bracinho fofinho. É a mesma quantidade de pontos, só que eu segui fazendo a mesma quantidade de pontos até eu chegar na volta em que eu faço a diminuição para ficar com 12 pontos baixos e fechar o bracinho com 6 pontos baixos para aplicar aqui. Para aplicar, eu sempre aplico ele a parte meio na diagonal, assim, olha, para ficar com a parte aqui onde a gente faz a diminuição da mãozinha para frente, assim. Então, é o mesmo corpinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Aqui, abri um pouquinho meus pontos. Depois que abre, não tem mais o que fazer. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo. E no próximo vídeo, a gente faz a bermudinha, tá? O tênis, então, ficou pronto.